Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal e à reflexão diária de hoje, quarta-feira da 21ª semana do Tempo Comum. Evangelho de hoje, Mateus 23, versículos do 27 ao 32. Naquele tempo, disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas! Vós sois como sepulcros caiados. Por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda podridão. Assim também vós. Por fora pareceis justos diante dos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e injustiça. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós construís sepulcros como para os profetas e enfeitais os túmulos dos justos, e dizeis: se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Com isso confessais que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida de vossos pais. Palavra dura de Jesus hoje, né? Primeiro aspecto, todos os fariseus e mestres da lei eram maus, ruins, hipócritas? Não. A gente sempre tem que tomar cuidado com generalizações. Todos os políticos são corruptos? Não. A grande maioria, mas nem todos são. Tanto que aqueles que não são perseguidos por aqueles que são. Lembremos do evangelho do dia do martírio de São João Batista, né? Que se fala justamente do aspecto de que quando você é luz, você incomoda quem está nas trevas, né? Então, nem todos os políticos são corruptos. Todos os policiais são maus? Não, nem todos os policiais são maus. Portanto, a gente tem que tomar um certo cuidado com generalizações, sabe? Porque é um erro. É um erro. Nós temos uma mania muito complexa de ficar generalizando. Todos. Não. Pode até ser uma maioria, mas nem todos. Eu me lembro quando teve os primeiros casos de pedofilia, né, estouraram nos Estados Unidos, né? E acabou levando a igreja, sem dúvida nenhuma, a combater essa prática, e hoje ela é muito combatida dentro da igreja, com toda razão, né? É um crime, é uma aberração, mas muitas vezes, quando estourou isso, eu me lembro, era seminarista ainda, foi uma verdadeira perseguição, seja os seminaristas e seja alguns padres, né? Então, todo padre é pedófilo. Não. A concentração, a quantidade de padres envolvidos em casos de pedofilia no mundo, o coeficiente, se eu não me engano, é de 0,00047%, ou seja, não chega nem a 1%, né? Mas é óbvio, esses casos ganham uma dimensão até pela aberração que eles são, né? Então, sem dúvida nenhuma, a gente compreende, mas aí que tá, não pode generalizar, né? Porque é uma quantidade ínfima, que não chega nem a 0,5% do clero espalhado no mundo. Então, são pouquíssimos padres que acabam tendo esse desvio, esse distúrbio, levando-os a cometer tais atos horrorosos. Mas, na época, eu lembro que era uma situação muito complicada, porque às vezes as crianças vinham abraçar você e você tinha que ficar meio assim, né? Porque sempre tinha alguém vigiando, sempre tem alguém maldoso para poder semear a sua maldade, o seu veneno, sua língua emprestada a Satanás para criar a discórdia e a maldade. Então, era muito complicado para nós no início, né? Então, tomar muito cuidado com generalizações, porque senão cometemos pecados graves por causa disso, né? Tanto que, acredito eu, que os bons fariseus da época de Jesus não se opunham a ele. Tenho certeza. Deveria haver, na época de Jesus, mestres da lei que concordariam com aquilo que ele colocava. Eu tenho quase certeza. Porque o que Jesus condenava? A falsidade, a hipocrisia, né? Não adianta falar para uma pessoa assim, olha, anda em linha reta. Se eu, quando estou sozinho, não ando em linha reta. É hipocrisia isso, né? Quem primeiro tem que viver sou eu, para depois eu orientar o outro a viver. Agora, seria uma verdadeira hipocrisia eu falar para vocês viver tal coisa, vocês viverem tal coisa e eu não viver. Seria hipocrisia da minha parte.
né? Falar para vocês, ó, não se apeguem a dinheiro, e eu ser super apegado ao dinheiro. Hipocrisia da minha parte. Então, a começar de mim, tudo aquilo que eu falo para vocês, seja aqui através desse canal, seja através das celebrações das Santas Missas, onde eu faço a homilia, tem que começar a partir de mim, né? Senão eu me torno um grande hipócrita, que era justamente aquilo que Jesus condenava nos fariseus. O texto de hoje é pesado, é duro, mas era real no tempo de Jesus, né? Eles viviam de uma maneira hipócrita. Por fora, eles gostavam de rezar, ir nos banquetes, sentar nos primeiros lugares, era aquela coisa toda, ai, senhor fariseu, fariseu, blá, 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 blá. Mas no fundo eles não viviam nada daquilo que eles forçavam o povo a viver. E muitas vezes levavam o povo ao desânimo, porque o povo não conseguia viver aquilo. Então, é essa falsidade, é esse fingimento, né, que Jesus condenava nos fariseus. Portanto, é um erro dizer que Jesus condenava todos os fariseus. Não. Provavelmente, é quase certo, que havia sim fariseus muito bons, que realmente buscavam viver a sua fé na lei. E que provavelmente seriam homens dignos de elogios do próprio Cristo. Né? Então, é ter esse cuidado dentro da nossa vida. Acho que esse texto de hoje, o que ele quer dizer para nós é: não podemos ter a atitude dos fariseus. Não podemos ser hipócritas. Não podemos ficar condenando as pessoas quando muitas vezes nós queríamos estar no lugar delas fazendo o que elas fazem. É pura hipocrisia. Sabe? Então, é ter essa noção de que nós devemos sempre estar atentos para que a nossa vida seja coerente com a nossa religião. Não adianta eu falar, eu sou cristão, mas eu vivo os princípios do cristianismo? Não. Estou sendo um grande fariseu, um grande hipócrita. Se eu defendo coisas que vão contra o Evangelho, estou sendo hipócrita, porque eu não vivo aquilo que o Evangelho me manda. Né? Então, tomar muito cuidado na nossa conduta e nas nossas palavras, né? Seja através das nossas ações, seja através das nossas palavras, aquilo que nós fazemos não pode ir contra o Evangelho, porque senão nos tornamos fariseus, hipócritas, falsos, e não é isso que o Senhor espera de nós. O que o Senhor espera de nós é que vivemos fielmente segundo os princípios do Evangelho que Ele nos deixou. Um grande abraço, até amanhã se Deus quiser. Tchau!